Olá, vamos continuar com as nossas aulas da Lei 8.112. Vamos falar do Instituto da Estabilidade, colocada no artigo 21 desta lei e também abordada no artigo 22. Veja o que esses artigos falam. Artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurada ampla defesa. É muito comum perguntar o que é estabilidade. Vamos partir do conceito constitucional de estabilidade. Estabilidade é o direito constitucional de permanecer no serviço público. A estabilidade, então, vou conquistar no serviço público. A gente falou sobre probatório e eu disse que existe vários critérios de avaliação do candidato para estar naquele cargo público, de exercer aquele cargo público perante as atribuições e que é exigida no cargo público. Falamos também que o estágio probatório não se apresenta no texto original, no texto constitucional, mas vai estar presente na emenda constitucional número 19 de 98, no artigo 28. Que vai falar de estágio probatório de 3 anos. A estabilidade, aqui no caso específico para nós, é um instituto constitucional. Estabilidade é matéria constitucional. Estabilidade está tratada no artigo 41 da Constituição Federal de 88. A estabilidade é o direito constitucional de permanecer no serviço público. Estabilidade, como eu já disse, eu conquisto no serviço público. Eu não conquisto no cargo público. Estabilidade também eu levo comigo na mesma esfera de poder. Eu devo estudar sempre pelo artigo 41 do texto constitucional. O artigo 21 da Lei 8.112 vai falar para você que o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Apesar do artigo ainda vir redigido com 2 anos, nós sabemos que com a emenda constitucional de 19 de 98, o prazo é de 3 anos. Lembrando que a partir do momento que eu tenho uma alteração do texto constitucional, as normas infraconstitucionais, elas param no tempo. Ou seja, elas não... se ela não estiver de acordo com o texto constitucional, ela não será recepcionada. Por uma parte dos ministros do STF, ela estará revogada. Sempre deve-se estudar pelo artigo 41 da Constituição. Não esqueça, estabilidade é o direito de permanecer no serviço público. Estabilidade eu conquisto no serviço público, não no cargo público. Estabilidade está ligado àquele cargo de provimento efetivo. E cargo de provimento efetivo é aquele cargo que eu preencho um dos requisitos. Por exemplo, o concurso público. Eu tenho outros requisitos, mas o principal que você nunca pode esquecer que ele é preenchido pelo concurso público. O artigo 22, ele traz para você que o servidor estável, e veja, estamos estudando a Lei 8.112 de 90, e vou lembrar que essa lei vai tratar do servidor público, aquele que é ocupante de cargo público efetivo, e aquele que está em cargo de comissão. E também vai tratar do servidor público estável, aquele que já adquiriu a estabilidade e o servidor público não estável. Lembrando, estável é aquele servidor que já passou pelo estágio probatório em um cargo público. Ele pode até estar em outro estágio probatório, de um novo concurso, mas ele já conseguiu a estabilidade no serviço público. O fato dele estar em estágio probatório não quer dizer que ele não tem estabilidade. O artigo 22 vai trazer para você que o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. O artigo 21 ele não foi recepcionado pelo texto constitucional. Então, se o artigo 21 não foi recepcionado pelo texto constitucional, ele é um artigo que está revogado. Ele não se aplica mais. O artigo 41 da Constituição, com a emenda 19 de 98, fala em seu parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado,
mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. A perda do cargo ela vai se dar de acordo com o artigo 41 da Constituição de 88, lá no seu parágrafo 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, essa é a primeira situação. Diante de processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, essa é a segunda situação. E diante de avaliação periódica de desempenho, feita por lei complementar. Essas são as três maneiras colocadas no artigo 41 do texto constitucional. Tem mais duas maneiras pelo texto constitucional de perda desse cargo, em que o servidor já adquiriu a estabilidade. Uma delas você já deve ter visto. É o artigo 169, parágrafo 3º e parágrafo 4º, que diz: para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado em lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências: redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, exoneração dos servidores não estáveis. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida nesse artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Fala sobre a matéria de contenção de despesas. O parágrafo 3º diz que são as medidas e providências que devem ser adotadas pelos entes políticos para o cumprimento dos limites estabelecidos em relação ao que o artigo vai trazer como despesa de pessoal, que vai ser a redução de 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Essas vão primeiro. Depois, a exoneração dos servidores não estáveis. Esses vão por segundo. Mas se não forem suficientes as medidas adotadas no parágrafo 3º, vem o parágrafo 4º e fala que o servidor estável poderá perder o cargo se essas medidas não forem suficientes para a contenção de despesas. E você pega um estado que recentemente acabou de decretar uma situação de calamidade pública na administração financeira do estado. Ele vai ser obrigado, no primeiro momento, nessa contenção de despesas, se ele usar o texto constitucional, tentar reduzir em 20% ou mais as despesas com cargos. Depois, ele vai partir para a exoneração dos servidores não estáveis, também entre 20%, e tratando ali também com o pessoal de comissão e função de confiança. Lembrando que o indivíduo em cargo de comissão ele acaba sendo exonerado e o indivíduo em função de confiança acaba sendo dispensado. A medida do parágrafo 4º traz por último a situação em que acaba exonerando o indivíduo que é estável. Mas para essa situação ocorrer, o ente político já deve ter tomado todas as medidas possíveis e demonstrada que não há outra maneira a não ser exonerar o estável. Mas existe uma outra situação que é pouco abordada em prova, que é o artigo 198, parágrafo 6º da Constituição Federal. Veja, além da hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate a endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Vai tratar dos servidores da saúde. O artigo 198 está falando da saúde, um direito social lá na ordem social. Então temos 5 formas em que o servidor estável pode perder o cargo. Não se esqueça. Nas próximas aulas vamos nos aprofundar mais ainda na Lei 8.112. Até mais.